O ano era 1822. Após séculos de domínio colonial, o Brasil rompia laços com Portugal. A liberdade recém-conquistada logo daria lugar a um tempo de tensão, autoritarismo e crise. Começava o primeiro reinado, sob a figura do primeiro líder e primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. É fato que a independência não se deu de um dia para o outro. Após o grito, nem todas as regiões do Brasil haviam aceitado a subordinação ao novo imperador. A emancipação era interessante para as elites do Sudeste, pois agora contariam com a sede do poder por perto, fazendo com que benefícios pudessem ser alcançados de forma fácil. Houve resistência. Portugal enviou tropas para tentar reverter a desobediência do príncipe, e o Brasil, por sua vez, que não tinha exército, teve que contar com a participação de mercenários estrangeiros contratados para defender um país recém-nascido, que nada lhe significava, a não ser o lucro que iriam receber. Nas palavras do pesquisador e escritor brasileiro Paulo Resulti, na América, convencionou-se em denominar grito qualquer proclamação ou declaração pública que anunciasse o rompimento com o status quo e oficializasse o movimento independentista. No México, ocorreu o Grito de Dolores. Na Colômbia, o Grito de 20 de Julho. No Uruguai, o Grito de Ascencio. E no Brasil, o conhecidíssimo Grito do Ipiranga. O que poucos sabem é que o grito feito por Dom Pedro está envolto de uma série de narrativas onde o imperador, após vários dias de viagem, em cima de um burro e com problemas intestinais, teria realizado o ato. Fato é que o Brasil se emancipou. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! A primeira grande disputa que o agora imperador enfrentou foi a luta pela Constituição. A maioria dos constituintes adotavam uma postura liberal moderada, defendiam uma monarquia constitucional que garantisse direitos individuais e estabelecesse limites ao monarca. A Assembleia Constituinte, formada em 1823, entrou em choque com o imperador. Em vez de conciliação, Pedro dissolveu, com a ajuda militar, a Assembleia e, em 1824, outorgou uma nova Constituição, centralizadora e autoritária. O episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, onde, com a dissolução da Assembleia, o projeto de Constituição que se tinha, apelidado de Constituição da Mandioca, porque beneficiava grandes proprietários de terra, também se dissolveu. A nova Constituição definiu o governo como monárquico, hereditário e constitucional. O império teria nobreza, mas não aristocracia, ou seja, existiriam nobres por títulos concedidos pelo imperador, como por exemplo barão, conde, duque. Porém, os títulos não seriam hereditários. A religião católica romana continuava como religião oficial. Outras religiões eram permitidas apenas de forma particular. O poder legislativo foi dividido em Câmara e Senado, tendo a Câmara eleições temporárias e o Senado eleições vitalícias, e tendo Dom Pedro o poder de nomear senadores. O império foi dividido em províncias, que teriam presidentes nomeados por Dom Pedro. Porém, o fato mais significativo do Império Brasileiro, como um todo, foi a instituição do poder moderador, que classificava a figura do imperador como sagrada e inviolável. No Nordeste, a reação veio rápida. Em Pernambuco, a elite liberal se levantou contra a centralização de Dom Pedro. Nascia ali a Confederação do Equador, uma tentativa de formar uma república independente. Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, foi figura central nas críticas contra o Império.
lançando seus ataques em um periódico, Chiefs Pernambucano. O movimento englobaria Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e muito provavelmente Piauí e o Pará. O levante foi em sua maioria urbano e popular, mas liderado por proprietários rurais. O império se impôs e a repressão foi brutal. Frei Caneca foi condenado à morte e, após a recusa de seu carrasco em realizar o enforcamento, Caneca foi fuzilado. Não é novidade que, com a independência, o Brasil herdou diversos problemas trazidos da condição de ex-colônia. E aqui destacamos a questão da política externa. A Cisplatina proclamou a separação do Brasil em 1825 e sua incorporação às Províncias Unidas do Rio Prata. Isso gerou uma guerra entre Brasil e Buenos Aires, fazendo com que em 1827, na Batalha do Passo Rosário, o Brasil saísse derrotado, não só militarmente, mas financeiramente. Com o intermédio da Inglaterra, a paz surgiu, junto com o Uruguai como país independente. O Brasil estava em maus lençóis no quesito econômico. A economia do país patinava, a produção agrícola se mantinha dependente do trabalho escravo e a dívida externa crescia. Dom Pedro se voltava cada vez mais para a Inglaterra. Para piorar, a população brasileira se afastava do imperador, surgindo suspeitas de Dom Pedro pleitear a favor dos portugueses, o que intensificou com a morte de seu pai, Dom João VI, que abriu espaço para a sucessão no trono português. A base do exército estava insatisfeita, porque além das derrotas militares, as altas cúpulas do exército eram preenchidas por oficiais portugueses. Em março de 1831, quando o imperador regressava de Minas Gerais, portugueses realizaram festejos para demonstrar o apoio ao imperador. A ação foi mal vista pelos brasileiros, que encararam isso como provocação, o que gerou a chamada Noite das Garrafadas, quando brasileiros atacaram as casas decoradas dos portugueses e os portugueses responderam atirando garrafas de vidro. Com tanta instabilidade política e econômica, sem apoio tanto civil quanto militar, Dom Pedro foi forçado a abdicar em favor do seu filho em abril de 1831. O Brasil deixou para trás seu primeiro imperador. O esboço do país que nasceu sob a sombra de Dom Pedro I continuaria a moldar a história brasileira por décadas. À frente, enfrentaria um período de mais instabilidades e disputas, a regência. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, contribua conosco deixando seu like e se inscrevendo. Além disso, deixe sugestões aí nos comentários de melhoria e de futuros títulos. Obrigado por assistir e até logo.